Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 196, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está revelada em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amados, precisamos trabalhar no reino de Deus, servir ao nosso Senhor com muito temor, muita humildade, entendendo que se nós realizamos alguma coisa ou algo, nós realizamos pelo Senhor, através dele. Nada absolutamente através de nós. Então não possamos permitir que a soberba tome conta do nosso coração. Então, se nós estamos em pé, é porque o Senhor está nos sustentando em pé. Se estamos realizando algo, se temos algum privilégio, alguma honra, é a operação de Deus em nós, porque todo louvor, toda honra e toda glória pertence a Ele. Nós somos apenas canais transparentes da manifestação do poder dEle. Nada de atrair sobre nós nenhum privilégio, nenhuma honra, nenhum elogio. Tome muito cuidado com essas coisas, porque quem faz a obra é Ele. É por Ele, por meio dEle, para Ele, toda a glória. Então, cuidado para que não caia na soberba. Batismo com o Espírito Santo é o tema que estamos abordando nessas aulas, né? E dando continuidade às aulas anteriores, em que estávamos falando sobre alguns eventos, alguns exemplos em que o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas e grupo de pessoas em poder para realizar a obra. Aqui então nós damos continuidade, tomamos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que nós devemos dar muitos frutos através do Espírito Santo. Evidentemente, nós recebemos o poder do Espírito Santo para trabalhar no reino de Deus e, assim, produzir frutos. O próprio Jesus diz o seguinte nesse texto: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra revela que a igreja é o ramo da videira, né? Enquanto Israel é a própria figueira. Isso está relatado em Mateus capítulo 24, versículo 32, quando Jesus diz que nós devemos olhar para a figueira. Quando ela estiver para brotar e os seus ramos dar fruto, né, saber que está próximo o verão. E Jesus diz naquele texto: enquanto Israel, que é o relógio de Deus, ele está tipificado pela figueira, nós, a igreja, somos os ramos da videira. E Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. E o Pai é o agricultor. Então nos diz o texto que quem permanece em Jesus, e Jesus em nós, evidentemente, esse dá muitos frutos. Então nós precisamos frutificar. O que é frutificar? Transformar vidas para a glória de Deus, né? Através da oferta do Evangelho que nós levamos às pessoas, através da pregação do Evangelho, através desse convite maravilhoso que nós fazemos para as pessoas aceitarem Jesus e entrarem para o reino de Deus, então precisamos ganhar almas, libertar essas pessoas, restaurar, dar frutos dignos de vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Espírito Santo ele é único. Ele opera em cada um de nós o querer e o realizar. Então não há acepção de pessoas. Em todos, através de todos aqueles que o Espírito Santo é concedido, então é o mesmo. 1 João capítulo 2, versículo 20, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, amados, quem faz a obra é Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita, nos concede o poder para que ele realize segundo a vontade dele, para a glória dele. Então, o batismo com o Espírito Santo, queremos falar um pouco sobre a condição desse batismo com o Espírito Santo, né? É dizer, primeiramente, que ele foi predito. O batismo com o Espírito Santo ele foi anunciado, foi profetizado. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 está escrito: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o profeta Joel está profetizando que o Espírito Santo seria derramado, seria manifestado em poder. E veja que aqui a manifestação é poder mesmo, né? Porque vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É manifestação de poder. Velhos sonharão, jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, aqueles que colocam limitação para a mulher, diz que mulher não deve pregar, que mulher não deve fazer a obra. Aqui está dizendo que sobre os servos e sobre as servas, sobre as mulheres, o Senhor derramaria o seu Espírito de poder para elas fazerem a obra. Então, assim como Deus levantou 3 líderes na congregação de Israel para tirar o povo do cativeiro egípcio, o líder principal foi Moisés, mas teve também Arão e Miriam, uma mulher, como líder, né? E teve o caso de Débora, que foi uma juíza, né? no tempo de juízes em Israel, e toda a história Deus sempre usou mulheres. E aqui está profetizado que sobre os servos e sobre as servas o Senhor derramaria do seu Espírito para fazer a sua obra. O Espírito Santo ele é realizado por meio de Cristo. Está registrado em Tito, no capítulo 3, versículos 5 a 8. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então perceba que o Espírito Santo foi derramado em poder sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo é realizado por meio de Jesus Cristo. E também a Bíblia nos dá conta que ele é administrado pelo próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista está dizendo o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que o batismo com o Espírito Santo é administrado por Cristo. Ainda temos revelado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, o seguinte: e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, mais uma vez aqui, João Batista está declarando, agora através do Evangelho de João, que ele não conhecia, mas ele foi advertido, ele foi informado que aquele sobre quem ele visse descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Né? Então, veja que quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus, administrado por Cristo. E foi prometido aos santos. Esta promessa do batismo com o Espírito Santo é uma promessa para os santos, para os separados. Não é para os pecadores,